Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com a minha convidada especial nesta noite e eu liguei na delegacia, eu precisava conversar, né, com a nossa delegada da mulher, ela que é da Polícia Civil, Isabelle Freitas. Daí, nossa, eu falei assim, o que eu faço? Eu liguei na TV Caiuá, me deram o telefone, liguei para cá, liguei para lá e consegui encontrá-la. E ela já está aqui no programa Nossa Casa, ela aceitou no ato, né, vir para o nosso programa. E hoje o nosso assunto é bastante sério, delicado, doloroso, triste, tudo que você possa imaginar, que é a violência contra a mulher, né? Não podia ser um outro assunto com ela no caso. Uma jovem, né, uma jovem mulher de Natal, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, mais ou menos isso. Eu não consigo fazer o sotaque dela, mas é um sotaque muito bonito. E eu falei até para ela, porque eu sou de Santa Catarina e eu falo meio cantado. E ela também fala, então é um sotaque muito gostoso. E ela está há um ano mais ou menos no Paraná, acho eu. Nós vamos conhecer um pouquinho da Isabelle Freitas, ela que é delegada da mulher e da Delegacia da Mulher, da Polícia Civil. Essa mulher que não deve enfrentar boas coisas, né? Eu acho que não. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem. Estou super feliz você ter aceitado o meu convite. Eu é que agradeço o convite, né? Eu acho que a gente tem que estar nos lugares que tem essa abertura para falar da violência doméstica, porque é importante para as pessoas se conscientizarem a respeito da violência, e desmistificarem um pouco, né? Retirarem um pouco o preconceito a respeito da violência doméstica. Porque tem muito preconceito, né? Tem muito preconceito, né? As vítimas da violência doméstica, elas são vítimas dos agressores e elas são também vítimas da sociedade. Existe uma certa repugnância a essas mulheres, né? Você não é encarada como uma pessoa que precisa de ajuda, né? As pessoas, elas olham para você como aquela mulher que foi na delegacia, né? Então a vítima, ela é revitimizada pela sociedade, entendeu? As pessoas ainda não veem com bons olhos a vítima de violência doméstica. E é verdade. Mas você é uma jovem, até eu perguntei se você é casada. Não, não sou. Não é casada, não está namorando. Não, não estou. E há quanto tempo você está no Paraná? Eu estou no Paraná há aproximadamente um ano. Né? Eu passei no concurso, me chamaram ano passado, morei dois meses em Curitiba e os outros meses Gostou? aqui. Gostou de Curitiba? Gostei, mas aqui é melhor. Uma cidade menor, né? Uma cidade menor. Mais cidade tranquila? menor é bem melhor. Né? Quando eu trabalhava lá na outra polícia, eu também trabalhava numa cidade pequena, então eu gosto de cidades pequenas. Né? Dá para você fazer um trabalho melhor nas delegacias, numa cidade pequena do que numa cidade grande. Você foi policial, né? Fui policial. Antes de ser delegada. Isso. Policial, assim, o delegado é policial, né? Mas é outro cargo. Então... Sim, é outro cargo. Uhum. O teu sonho era ser delegada? Não. Eu assumi eu quis fazer um curso para delegado quando eu já estava na polícia, né? Quando eu saí da faculdade, eu tinha uma noção de carreira, mas aí eu acabei passando em outros concursos e quando eu já estava dentro da polícia, aí eu visualizei a profissão de delegado como uma coisa que eu gostaria de fazer. Então eu estudei para isso, mas não foi uma coisa do início, não. Depois que você conhece a atividade policial, você conhece a carreira, que você está lá dentro, aí você vai ver se é realmente aquilo que você quer fazer. Né? Porque uma coisa a pessoa vê de fora, né? A polícia, outra coisa é você ver de dentro. Então quando você está dentro da polícia, aí você vê, isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu quero fazer, é desse jeito que eu quero trabalhar. E como é que você veio parar em Moarama? Você escolheu uma cidade? Escolhi. Depois do curso de formação que a gente fez, o curso de formação lá em Curitiba, tinha uma lista, né? E os delegados iam escolhendo por ordem. Então, eu escolhi o Moarama porque era a única delegacia da mulher que tinha disponível. Então, eu lá no meu outro trabalho, eu também trabalhava na delegacia da mulher e a minha intenção sempre foi trabalhar com violência doméstica. Era um trabalho que eu aprendi a gostar de fazer, eu aprendi a ver o trabalho, porque não é um trabalho muito querido por muita gente, né? Você tem que ter uma visão da questão da vulnerabilidade, da questão do atendimento diferente, porque não adianta, a delegacia da mulher ela existe para ser diferente. Eu sempre digo isso às pessoas que trabalham comigo.
Se fosse para ter um atendimento igual, se fosse para ser igual, não precisaria existir. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. Então, na minha cabeça, quando eu trabalhei lá, eu via esse tipo de necessidade. E eu mesmo que eu estivesse em outra delegacia hoje, a minha intenção sempre foi, depois, quando eu pudesse, eu ir para uma delegacia da mulher. Que é o trabalho que eu gosto de fazer. É porque Cascavel tem a delegada da mulher, né? Eu não sei hoje quem é a titular de Cascavel. Sim. Estava sendo minha colega, Cíntia, depois foi minha outra colega, Fernanda, mas eu não sei hoje quem é a titular da delegacia da mulher de Porque acho que Cascavel. Toledo também tem, né? Toledo também tem, mas eu acho que não tem titular da delegacia em Toledo. Eu acho que quem responde é outro delegado. Isso é ruim, né? Isso é ruim, porque quando você tem um trabalho especializado, você precisa de uma pessoa que ela esteja diretamente lidando com aquilo. Exatamente. Né? Então, se a pessoa ela está lidando com aquilo, está lidando com mais 3 coisas, a atenção ela vai ser dividida. Como é em tudo que a gente faz. Se a gente estiver dividindo nossa atenção com outras coisas, aquele trabalho não vai ser bem feito. Né? Você não vai pensar unicamente para fazer coisas boas para aquele trabalho. Você vai pensar em todos os outros. E não vai ter como você fazer um bom trabalho, né, se você está dividido entre várias delegacias. E outra coisa também, né, Isabelle? A mulher que está com problema, ela não quer chegar na delegacia e falar com um homem. Ela quer falar com uma mulher. É outra situação. Ela vai se sentir mais segura. Não, ela vai se sentir mais à vontade. Mais à vontade, porque ela é de mulher para mulher, né? Isso. Lá na delegacia, né, as pessoas que fazem parte da delegacia são praticamente todas mulheres. A gente tem um investigador que fica lá conosco, que tem que ter uma pessoa para ajudar a gente, mas o atendimento inicial é feito por uma investigadora. Né? Então, não é que ela se sente mais à vontade, né? Porque como é que ela vai chegar na delegacia e contar a sua situação para uma pessoa que talvez ela ache, talvez essa pessoa seja sensível, mas ela acha que aquela pessoa não é. Então, ela vê o agressor naquela pessoa também. Então, ela fica com vergonha de contar aquela situação. Porque contar a situação é sempre vergonhoso para ela. Sabe? Ela não gosta de estar naquela situação. Ninguém gosta de estar numa situação na qual foi agredida. Então, quando você chega na delegacia, você já chega na delegacia como última instância, né? Você não vai primeiro na delegacia. Ninguém vai primeiro na delegacia. Você só vai quando a situação ela já chegou ao ponto... Já está insustentável. Insustentável. Então, você já vai com a carga na delegacia. Então, você chega lá e você é mal atendido, a sua demanda ela não é aceita e você só se reprime. Uma porque ela já está fragilizada. Isso mesmo. Chega lá, ela não consegue o intento dela, ela não consegue passar aquela mensagem, ela não consegue passar o que ela está sentindo, a dor dela. Isso mesmo, às vezes ela... É mais um trauma. É mais um trauma. Mais um trauma. Isso, ela tem... Porque assim, o trabalho da polícia é feito a partir da palavra da vítima. Então, querendo ou não, ela tem que relatar a situação dela, ela tem que relatar por exemplo, se for um crime de injúria, ela tem que relatar os nomes que ela foi chamada. Se for uma agressão física, ela tem que relatar como ela foi agredida, se foi agredida com socos, se foi agredida com chutes, se foi agredida com empurrões, se ele pegou alguma coisa para bater nela, se for uma ameaça, como ele ameaçou ela. Então, a gente precisa saber do modus operandi desse agressor. E ela acaba contando, ela acaba revivendo aquilo. Né? Então, é pior. A gente trabalha dessa forma, mas isso é ruim para ela também. Então, já é difícil para ela ir à delegacia por N razões. Né? Ela vai ali denunciar uma pessoa que ela gosta muitas vezes. Né? Então é muito difícil para ela. Então, quando ela chega na delegacia, ela tem que contar de novo. É difícil também. O nosso trabalho depende disso. Mas é uma situação difícil para ela contar. Eu também acredito. Agora, quando eu tenho um mandado de prisão, por exemplo, é a mulher que vai efetuar isso ou você tem os homens que trabalham para isso? Não. Existem 2 tipos de prisão. Né? Existe a prisão em flagrante, que é quando o agressor ele tá cometendo o crime, acaba de cometer, e geralmente a polícia militar ele prende esse agressor em flagrante, a gente autua ele em flagrante e ele fica preso, flagrante geralmente. Mas tem a prisão preventiva, que a gente fala, que geralmente é decretada quando esse agressor ele descumpre uma ordem judicial. Né? A gente tem na Lei Maria da Penha uma medida cautelar, que o nome da medida é medida protetiva de urgência. Né, que é uma medida que a mulher solicita na delegacia, o juiz analisa e o juiz ele intima o agressor e diz para o agressor, olha, você não pode chegar perto dela, você tem que sair de casa, você não pode entrar em contato com ela.
Então, o juiz, ele diz para o agressor não fazer esse tipo de coisa. Se o agressor, ele insiste na conduta e entra em contato, se aproxima, o que é que acontece? Quando essa notícia ela chega até o juiz, ou através da delegacia, ou através da própria vítima, que ela vai lá, o juiz, com base na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, ela cria esse novo caso de prisão preventiva, depois o Código Penal adiciona, mas ela cria esse novo caso, então, a partir disso, o juiz, ele decreta a prisão dele. Ele espera o mandado de prisão para a autoridade policial cumprir. Né? Então, a gente vai lá, ou a Polícia Militar, também eles recebem esse mandado de prisão para cumprir, ou a Polícia Civil, que a gente vai lá, mas é o pessoal do grupo de diligências especiais, que é o pessoal do GDE, que vai lá cumprir o mandado de prisão. Gente, olha só, é tão complexo todo esse processo, né? Não é. Todo o processo. É porque, assim, existem... É uma rede, né? Uma rede, todo mundo trabalha para funcionar. Eu trabalho... É uma engrenagem que nós falamos. Isso, minha investigadora trabalha, minha escrivã trabalha, eu trabalho, chega lá na promotoria, o promotor vai analisar, vai para o juiz vai analisar, o oficial de justiça vai trabalhar. Então, existe uma rede, existe todo um cadeamento, né, de ações. Tem toda uma equipe por trás de você também. Isso mesmo. Então, não, lógico, a delegacia não funciona só comigo, sabe? As meninas que trabalham comigo são muito competentes, elas fazem um trabalho muito bem feito, porque senão não daria para funcionar. Sabe, o mérito também é delas, sabe? Com Todo certeza. mundo ali trabalha para fazer um trabalho bem feito. A gente tenta, às vezes dá errado, mas a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, sempre. Aqui em Moarama, uma cidade de 106 mil habitantes, mais ou menos isso, né, Isabela? Tem muitos casos. As mulheres hoje, elas estão denunciando ou elas estão se calando? Melhorou um pouco ou continua a mesma coisa? Olha, ou aquele negócio também, denunciei, prendeu, mas eu vou lá e tiro, me arrependo. Essa questão dos dados estatísticos, se você for analisar o ano passado, por exemplo, primeiro semestre do ano passado, para o primeiro semestre desse ano, você não vê uma diferença muito grande, certo? Você vê uma diferença não quantitativa. Você vê uma diferença qualitativa, ou seja, o número de crimes, de denúncias por lesão corporal aumentou um pouco, aumentou cerca de 20%. Mas quantitativa, não, incluindo todas as violências, não. O número de inquéritos policiais se manteve constante. Mas e o número de boletins de ocorrência também são cerca de 60 por mês e tudo. Então, eu acho que a sociedade de Umuarama, não é que a violência ela não exista. Né? Ela não existe, não é que ela aumenta, ela existe, ela sempre existiu, ela vai existir, não que ela vai existir sempre, a gente está tentando diminuí-la, né? Mas ela existe, a gente sabe que ela existe, mas existe ainda o medo de ir na delegacia. Às vezes a gente atende muitas mulheres que desistem, vão na delegacia, a gente fala sobre os procedimentos a serem realizados na delegacia e como é que elas podem ser ajudadas, para onde elas podem ser encaminhadas, elas dizem, eu volto depois, e não voltam. Por vergonha ou porque elas têm dó também do amor delas? Pois é, existe os dois lados, né? Você às vezes, quando você vai à delegacia, você vai atrás de uma determinada demanda. Olha, eu quero isso. Mas quando você chega lá, a gente especifica o que você pode. Né? Olha, você tem direito a isso, a gente pode fazer isso por você, a gente pode encaminhar você para tal lugar, a gente explica para ela. Só que aí quando ela vê, porque querendo ou não, o registro de uma ocorrência, ele vai dar ensejo à instalação de um inquérito policial. O inquérito policial é uma coisa grave, você está imputando uma conduta criminosa a alguém, que posteriormente vai virar um processo criminal e essa pessoa vai ser condenada pelo que ela fez. Então, ela fica receosa de fazer isso com aquela pessoa que ela gosta. Sabe, inclusive eu já visitei várias mulheres com o rosto roxo, sabe, com as pernas roxas e diz, não, eu não vou na delegacia, sabe, eu não vou, eu não quero. Já visitei, entendeu? Não estou falando que eu fui lá atender uma ocorrência, eu já visitei, já vi casos. Entende? Então, é muito complicado. E depois você vai conversar com o vizinho e fala assim, você vê alguma coisa, né? Não, você vê gritos ou coisa assim. Daí fala assim, eu já falei pra ela, por que você continua com esse traste? Pois é, as pessoas acham que é fácil. Isso por que continua com esse traste? Esse homem vai acabar te matando. Denuncia, deixa desse homem, põe ele na cadeia. A gente ouve muito isso.
houve muito isso, mas eu acho que essa é a exceção. Sabe por quê? Porque os terceiros, as pessoas que presenciam a violência, elas não querem se meter. Elas acham ainda que a violência é uma coisa privada. Mas a violência, ela não é uma coisa privada. Não é porque a violência está dentro da família que é um caso de família. Não, é um caso do Estado. O Estado ele tem que estar lá para coibir aquela violência. E você, como membro da sociedade, é seu dever também coibir aquele tipo de violência. Se você não coíbe, se você não denuncia, você é conivente. Então, a regra é os vizinhos, sabe, as pessoas serem coniventes. As pessoas não gostam de se meter. É tanto que muitas vezes, quando elas são intimadas que a vítima cita o nome delas, para que elas compareçam à delegacia para prestar seu depoimento, elas vão na delegacia revoltadas, sabe, querendo... porque eu não autorizei que... Gosta tanto da mulher, coisa assim, mas na hora do vamos ver... Amigos, às vezes não vamos ver... Não quero me meter, não me meta nisso. Não coloca meu nome aí. Não coloca meu nome aí, isso mesmo. O pessoal fala muito isso. E isso é um problema, sabe? Não quero falar nada, não sei. E a gente tem que explicar, olha, você tem a obrigação de falar a verdade. Se você não falar a verdade, você comete crime. Que é o crime de falso testemunho. Então você tem que falar a verdade. E prestar testemunho sobre determinado crime não é faculdade, é obrigação. Então a gente às vezes tem que falar isso. Entende? Porque as pessoas elas não querem. Então, existe ainda uma omissão da sociedade. As pessoas acham que não tem que se meter, né? O problema é de vocês, resolvam. Aquele negócio, aquele ditado que briga de marido e mulher não se mete a colher? Pois é, que é um ditado que a Lei Maria da Penha, ela tentou desconstruir. Ela está tentando desconstruir. Por quê? Porque o que a Lei Maria da Penha, qual foi o principal benefício dela? O que ela trouxe? Ela trouxe uma discussão à tona. Hoje a gente discute sobre violência doméstica, a gente tem órgãos do governo que são específicos para tratar de violência doméstica familiar contra as mulheres. O Estado ele tem a obrigação de ter uma rede de atendimento em relação a essas mulheres, o que não existia antes. Então, hoje a gente discute sobre o tema. Antes não. Ou seja, você trouxe o tema da esfera privada para a esfera pública. Então, agora é dever do Estado coibir. Então, o Estado é responsável por aquela mulher que sofre de violência doméstica e familiar. Entende? Não é ela. Muitas vezes, quando a gente está... existe aquela noção da reconciliação. Reconcilia, a mulher vai na delegacia, as mulheres, né, vão na delegacia tentar fazer com que aquele procedimento ele não continue. E algumas elas vão... né, olha, mas a gente já resolveu isso, a gente não precisa mais disso. E eu tenho que explicar para elas que elas não resolveram aquilo, que aquele procedimento, ele termina quando, por exemplo, eu, que sou a delegada de polícia, achar que aquele procedimento, ele tá com provas suficientes para enviar para o promotor de justiça. E elas não entendem esse tipo de coisa, elas acham que é um caso de privado. Olha, eu decido, né? Então eu vou decidir como eu procurei a ajuda estatal, mas agora eu estou retirando. Eu quero que essa ajuda estatal ela não venha até mim. Só que eu tenho que dizer para ela que não. Que a partir do momento que ela aciona o Estado tem responsabilidade do que vai acontecer com ela. Então a gente tem responsabilidade também em relação aos nossos procedimentos. Então tem procedimentos que ela não pode existir, né? Porque é nossa responsabilidade também. Exatamente, não é só simplesmente fazer, tudo bem. Não, de jeito nenhum. Tudo tem uma responsabilidade. Da gente e dela. Tudo tem uma responsabilidade, tudo tem um caminho Isso e mesmo. tem um porquê. As pessoas pensam nisso. Muita gente fala assim que na casa do rico não acontece nada, não tem agressão, não tem briga, não tem nada. Que isso é só coisa de pobre, que espanca, que mata, que estupra. É só coisa de pobre, porque é só o pobre que vai para a cadeia. O rico não vai. E daí? Olha, a violência doméstica ela tem uma característica muito peculiar, né? Ela não tem classe social, né? O que a gente verifica, por exemplo, aqui na cidade? Aqui na cidade de Umuarama, a gente tem problemas com alguns bairros, né? Existem bairros que têm um alto índice de violência doméstica familiar contra a mulher. Só que o que eu quero deixar bem claro é que esses bairros, que a gente fala da classe menos favorecida, ela às vezes chega até a polícia. Por quê?
Porque dentro desse tipo dentro dessas classes sociais, você tem outros problemas que potencializam a violência. Não são problemas determinantes da violência, são problemas que potencializam. Por exemplo, você tem o uso de drogas, você tem o uso do álcool. Então, por exemplo, quando você bebe muito, não é que você vá bater na sua companheira porque você bebeu, mas você vai aumentar aquela violência, né? Você vai potencializar aquela violência que já ocorria. Quando você usa drogas, você perde o controle também. Então, aquela violência que já existia num determinado patamar, ela vai ficar muito maior. Então, vai chegar ao ponto que aquela mulher ela vai ligar para a polícia militar vai lá e vai prender aquele agressor. Só que é muito mais difícil, é muito mais, o que a gente vê na realidade, né? na prática. É muito mais difícil uma pessoa, por exemplo, da alta sociedade, chamar a polícia militar, mesmo estando sendo espancada, do que uma pessoa de baixa classe social, sabe? Não é que não exista violência, sabe? É porque a violência existe menos visibilidade. Concordo com você. Mas existe. Existe a violência, sim. E a gente entre quatro paredes acontece, pois tá? E a classe, querendo ou não, dentro de uma classe social mais alta, você tem outros fatores que impedem. Principalmente fatores familiares, né? A própria família, ela quer esconder que aquela mulher, ela sofre aquele tipo de violência. Então, muitas vezes, essa violência, ela não chega até a autoridade policial. E a gente sabe que tem. E a gente sabe que tem. Né? Então, não é que tem a classe social, é que às vezes a violência em determinadas classes ela é mais visível, sabe? Ela chega até nós, mas é uma violência que não tem classe social. É verdade. Nós estávamos conversando antes, a hora que ela chegou, nós conversando a respeito desses assuntos, que isso acontece todos os dias, né? Isso aí não é coisa que acontece uma vez por ano, então isso existe, essa agressão contra a mulher. Até nós estamos conversando a respeito. Existem muitas violências contra a mulher, sobre a agressão. Mas qual que marca mais a mulher? Aquela que deixa ela marcada para o resto da vida. Nós conversamos a respeito. A gente conversou a respeito. Existe dentro de um relacionamento você tem a violência dentro da relação intrafamiliar, né, da violência doméstica familiar, e você tem outros tipos de violência contra a mulher. Dentro da violência doméstica e familiar, você tem que... quando a gente fala em violência, você já pensa em agressão física. Né? Que a agressão física é aquela que é a violência visível, aquela que é a violência que a mulher está ali com o olho roxo, ela está ali sem poder andar direito. Mas tem a psicológica também. Mas a psicológica destrói uma vida. Né? Então, quando a mulher é humilhada todo dia, ela é xingada todo dia, todo dia o marido diz que ela não presta, que ela não serve para nada, aquilo ali vai diminuindo a autoestima, sabe? Diminuindo a autoestima faz com que ela tenha mais dificuldade de sair daquela situação. Porque entra em depressão, o processo depressivo é triste. Isso mesmo, e é uma coisa, às vezes, irreversível, sabe? Você convive com aquilo, mas você nunca sai daquilo, muitas vezes. Então, a violência psicológica, ela corrói. Sabe, e muitas vezes, quando você não é agredido fisicamente, você acha que não está sofrendo violência. Porque você é xingado, você é humilhado. Não, isso aqui não é violência. Você só acha que é violência quando você recebe um soco, um tiro, mas não. A violência psicológica, a violência moral, é uma violência que corrói. Então, é uma violência que, às vezes, demora muito mais tempo para você ter que aquilo ali lhe faz mal. Porque muitas vezes você acha que aquela violência ali faz parte do relacionamento. Você acha que aquele tipo de conduta é uma conduta que existe no relacionamento. A gente brigou, a gente xingou, sabe? E não é. Sabe, a gente tem que entender que um relacionamento saudável é um relacionamento sem esse tipo de violência. Nenhum tipo de violência, nenhum, né? Tipo de violência. E complementando, você tem a violência que é mais... Que as mulheres temem mais é a violência sexual. Não só dentro do relacionamento. Existe a violência sexual dentro do relacionamento, né? Mas eu estou falando da violência sexual fora do relacionamento. Da violência do estupro, né? Do estupro que a gente fala do estupro violento do 213. Então, essa violência sexual contra a mulher é a violência que a mulher mais teme. Quem não teme? Quem não teme estar andando sozinha na rua e um homem se aproximar?
eu acho que qualquer mulher, se você estiver sozinha na rua e um homem vir atrás de você, você prefere que ele leve tudo seu. Entendeu? Mas que ele não moleste você, sabe? E isso é um temor, eu tô falando isso porque isso é uma coisa. E é a realidade. Sabe? É a realidade. Se você tem medo, muito medo disso. Por quê? Porque é uma violência que ela subjuga, sabe? Você fica sem ter como. Você tá ali sem ação, sabe? A pessoa tá agredindo você de uma das piores formas de agressão, sabe? Você tá tirando toda a sua liberdade sexual, no caso. Então é uma forma, e é um tipo de violência que você não apaga, né? Você não apaga, você vai levar aquilo para a vida inteira. Mas levar para a vida inteira não significa que seja só uma violência sexual, como eu falei, fora da violência doméstica familiar. Existe dentro, mas eu tô falando fora. Mas dentro da violência doméstica familiar também existem sequelas que vão fazer parte da vida da mulher a vida inteira. Né? Tipo, se você sofre uma violência psicológica, você, sabe, a sua vida está destruída às vezes, sabe? Você não tem, se você não tiver ajuda, né, ajuda de profissionais habilitados, sua vida está destruída. E às vezes a vida dos seus filhos também, porque os seus filhos dependem de você. E mesmo às vezes tendo ajuda, Isabelle, ela não se livra, a marca fica. Isso mesmo. Né? A marca fica, é um registro que fica no coração dela, no íntimo dela, no psicológico dela, em tudo. Porque eu estava comentando com a psicopedagoga, a Milka, a respeito daquela mulher, né, com duas criancinhas, duas menininhas de 6 aninhos pela mãozinha, levando para um promotor, porque ele só transava com criança. Isso aconteceu agora, gente. Eu assisti agora esses dias, eu acho um absurdo, que, gente, eu não gosto de pronunciar essa palavra, não gosto mesmo, peço perdão a Deus por isso, mas eu fico com tanto ódio quando eu vejo isso aí, que a vontade de você fazer alguma coisa e você não pode fazer nada. Você está tão longe, mas você não pode fazer nada. E muita gente, infelizmente, sabem disso, mas não fazem nada. Sabe, é a mesma coisa, o que nós estávamos conversando antes. Vamos imaginar que o meu vizinho espanca a esposa todos os dias e eu estou ouvindo os gritos dela de socorro, né, e eu me calar. Não tem que se calar, gente, tem que denunciar sim, não pode perder tempo. Tem que falar assim, olha, na delegacia assim, acontece assim, com a pessoa assim. A gente vai lá. Né? Tem que denunciar, você não pode se calar, não pode consentir esse tipo de coisa. E existe um canal... Às vezes ela está sofrendo tanto que você não faz ideia, porque tem aquele porém, né, Isabel? Se você abrir a boca, eu te mato. E às vezes, isso mesmo. É onde que elas se calam mesmo. E às vezes, olha, quando uma coisa, você e existe também a agressão que ela é feita dentro de uma relação entre namorados, uma relação entre marido e mulher, entre companheiros, a violência dentro dessa relação é uma violência diferenciada. Uma coisa é você receber um tapa de uma pessoa da rua. Outra coisa é você receber um tapa, um xingamento da pessoa que você ama. Então, são situações totalmente diferentes. Por isso que elas são encaradas pela lei de forma diferente. Porque são situações totalmente diferentes. Sabe, você naquela situação você já é vulnerável, porque você tá dentro de uma relação que você tende depois, quando aquela pessoa vai lhe pedir desculpa, você tende a perdoá-la, né? Mesmo com o coração doente. Mesmo com o coração doente, você tende a perdoá-la. Eu sempre falo é o ciclo da violência, né? A pessoa vai, pede desculpa, diz que não vai fazer mais, mas faz. É incrível, eu sempre falo, vai pedir desculpa, mas teu coração está sangrando. Eu falo isso. O coração está sangrando, você não tem vontade nenhuma de desculpá-lo ou perdoar. Não tem vontade. Mas... começa a se culpar. Começa a se culpar, é o que nós conversamos antes. Você tem a esperança que a pessoa vai mudar. Não, e outra, porque você depositou todas as suas fichas naquele amor, naquele romance. Porque você a mulher apostou. É muito romântica. Isso mesmo, você apostou naquele relacionamento. Porque a mulher é emoção e diz que o homem é razão. Né? Acho que a mulher é os assim dois. Diz. Acho que a mulher é os dois. Não? Vamos ver desse jeito. Porque, então, o que acontece? Quando o amor dela, aquele homem que ela depositou toda aquela confiança, aquele carinho, ele espanca ela, ou grita com ela, nossa, como machuca fundo. Machuca fundo.
É um machucado muito grande, sabe? É na alma, sabe? E o interessante é que fica registrado isso no íntimo da mulher, né? É como se tivesse assim, feito um corte com faca na carne dela e aquela cicatriz vai ficar com ela para sempre. E muitas vezes ela vai conviver com aquele agressor, que ela não sai daquele ciclo. Exatamente. Ele vai fazer aquilo de novo e ela não consegue sair daquele ciclo ali. Te fazer uma pergunta, você mulher, vamos imaginar, uma menina foi estuprada, 15 anos, e ela engravidou do agressor, né, do estuprador. O que você acha? Você acha que ela deve ter essa criança ou não? Olha, é uma questão muito complicada. Eu não vou falar, não vou tomar partido. Por quê? Porque a questão do aborto, ela envolve muito mais do que uma questão legal, certo? Então, se Porque abortar é um crime. Tá no Código Penal, é um Isso crime. É um crime. Né? Tanto o autoaborto, quando o aborto é efetuado por Induzido, terceiros, é crime. Agora, a gente tem que entender que hoje, por exemplo, muitas mulheres, elas no caso de estupro, é permitido até pela legislação que essa vítima, ela efetue o aborto. Então, se ela deve ou não fazer, eu não quero entrar nesse mérito. Eu acho melhor não. É tão delicado, não é? Porque, sabe... Porque é um ser que não tem culpa de nada. Pois é, mas também tem a dor daquela mulher. Exatamente. Então a gente não Como pode... Como será quando essa criança nascer? Então é uma coisa... Eu não quero uma partida, sabe? Mas é complexo, não é? Não, é muito complexo. Tem mulheres que têm e tem mulheres que apelam para outras coisas, que não tem. Isso aí a gente acompanha, eu já acompanhei muito pelo longos anos da minha vida, a gente vê de tudo um pouco. Gente, mas analisa, que delicadeza que é esse assunto. Não, é muito delicado, é por isso que ele é tão discutido, é tão debatido e as soluções... E às vezes vai até a justiça e o juiz fala não, né? Não aceita. O que eu não acho muito justo, né? Porque é aquela coisa, se a vítima ela está tentando, é a vida dela também. Exatamente. Sabe? A gente tem que pensar muito também na vítima. Porque depois que a criança nasce, cada vez que você olhar para aquela criança, lógico, o tempo todo é vítima. Pois é, e você de um terrorismo. Sofreu, pois é, você já sofreu uma violência, né? Então você sabe, eu não gosto de falar porque a vida de cada um, a gente encara o mundo de uma forma diferente. Tanto de forma religiosa, como de forma de encarar a vida mesmo, do que você quer para a sua vida, sabe? Às vezes aquela adolescente, ela tinha um sonho diferente para a vida dela, aquela mulher, ela não quer, sabe, ser mãe, ela não queria ser mãe, porque hoje em dia é permitido você ser qualquer coisa que você quiser, né? Desde que não prejudique terceiro. Então, é um assunto muito delicado, por quê? Porque depende muito da sua visão de mundo em relação àquilo. Né, em relação à gravidez, em relação a ser mãe, em relação à violência que você sofreu. Né? Só você sabe o tipo de dano que aquela violência vai te causar, entende? Então, é um assunto muito delicado, né, de se tratar, muito, muito, muito mesmo. Qual o recado que você deixaria assim para as mulheres em casa, se elas estão sofrendo algum tipo de agressão? Que medidas tomar? Que elas podem ir com segurança? Porque isso não vai ficar sabendo. Que muitas mulheres, a gente ouve, né? Se for fazer alguma coisa na delegacia, os repórteres de plantão estão todos lá e não sei o que e vai. De que forma que elas têm que agir? Olha, primeiro de tudo é procurar a delegacia. Muita gente liga para a delegacia, perguntando, mas o importante é procurar. A gente precisa ouvir e vocês precisam ouvir também o que a gente pode oferecer. Então, o importante é procurar a delegacia. A delegacia ela fica na Rua Japurá, 3358, ela fica próxima àquele colégio Hilda Camal. Então, vocês procuram a delegacia, que mesmo que vocês, naquele ato, não façam o registro da ocorrência, vocês ficam sabendo do que vocês podem fazer e do que vocês não podem. Então, na minha perspectiva, é bom que a gente faça a ocorrência, faça a denúncia. Eu sei como é difícil, né? É muito difícil você ir até a delegacia e fazer uma denúncia contra a pessoa que você gosta, contra a pessoa que você gostou, só que às vezes é necessário. Né? Aquela pessoa ela não vai parar de fazer o que está fazendo se você não tomar uma atitude. Às vezes a tendência é até piorar. A tendência é piorar, e piora. Né? A minha experiência nesse tempo de delegacia é que se você não tomar uma medida no início, a agressão ela vai piorar. Quando você não quando você não pune, a não punição, ela gera reincidência.
sabe? E isso é natural. Isso é o que ocorre mesmo na delegacia. Então, primeiramente, procurar a delegacia. Por quê? Porque a gente precisa saber do problema e vocês precisam saber que tipo de ajuda e que tipo de mecanismo a gente pode oferecer a você, que a gente vai explicar, né? Aí você vai decidir se você vai assumir, né, esse tipo de conduta ou não. E na delegacia também a gente tem grupos, né? Grupos feitos por psicólogos, né? A gente atende tanto individualmente quanto em grupo. Tem uma equipe preparada para dar um apoio psicológico. Isso, é uma parceria que a gente montou com o curso de psicologia da Unipar. Sim. E elas estão agora atendendo na delegacia. A gente faz grupos para discutir a violência doméstica com as vítimas. A gente tem uma expressão que a gente usa que é para empoderar, né? Para elas verem que elas estão numa situação de violência, né? Porque às vezes a mulher ela é agredida, ela não se vê numa situação de violência. Então, e mostrar para elas que elas podem viver sem aquilo, né? Elas podem viver sem violência, elas podem viver sem eles, né? Podem levar uma vida sem aquele tipo de violência. Ela acha que é impossível viver sem um homem. Isso mesmo. E a mulher vive muito bem sem. Muito bem sem. Ela vive. É verdade. A mulher vive muito mais, ela vive muito bem. O homem já é um pouco diferente, né? O contrário. Ele já, se ele deixou da esposa hoje, o Deus me livre, ficar viúvo, não leva um mês, ele já arrumou outra. A mulher não, ela gosta tanto da liberdade dela, que ela fica sozinha. Porque ela gosta da liberdade e é gostoso. Isso mesmo. Não ser agredida todos os dias, com palavrões, ou mesmo agressão física e assim por diante. Porque isso mesmo, é um tipo de vida que ninguém precisa levar. É verdade. Né? Porque ser agredida não é natural. As mulheres, elas têm que entender isso, que a agressão verbal, agressão física, ela não é natural no relacionamento, né? Se existe esse tipo de agressão, é porque o relacionamento não tem que persistir, né? O relacionamento ele tem que terminar. Persistir por quê, né? E pra quê? Pra quê? Exatamente. Recado dado. Gente, foi muito gostoso poder conversar com você, esse ping-pong, né? E colocando, até muita gente fala assim, Tammy, você não vai anotar nada, não? Não, eu não gosto de trabalhar com nada anotado. O negócio aqui é a gente poder conversar assim livremente e o que a gente vê, né? No meio de comunicação hoje, tanta agressão, tanto com crianças, idosos, as mulheres e assim por diante. Então, os animaizinhos, né, também, né? Judiação. Essas coisas eu não gosto de ver, sério mesmo, gosto de ver agressão. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo, ninguém doente. Então isso é uma coisa que é longe de mim, sério mesmo. Eu sempre falo para o Senhor, por que tem que existir tristeza, por que tem que existir dor, não tinha que existir essas coisas. Mas infelizmente nós nos deparamos todos os dias com esses fatos, né? E temos que entender. Mas nós temos que agir. Você está vendo? Se você tem como fazer, tem como você agir com aquele assunto, com aquela situação que está acontecendo, não cruze os braços não, tá? Porque você está ali, você sabe que aquela mulher lá é de carne e osso que nem você. E ela está sofrendo um tipo de agressão que você com certeza não queria estar passando. Então ajuda ela, né? Vamos denunciar. Saber que Jesus te abençoe grandemente, amém, tá? Que Deus te cubra de bênçãos, um trabalho lindo e maravilhoso para você na sua vida, tá? E eu fico muito feliz em saber que nós temos uma jovem, né, aí à frente da delegacia da mulher e que nós podemos contar com ela, porque não sabe o que será o nosso dia de amanhã também, pode ser que a gente precise dela também para uma outra situação, né? Não conjugal, porque já somos tudo bem crescidinhos, né? Mas se vier acontecer, estamos aí, estamos bem amparadas. Mulheres, até uma próxima. Até.